Diz a palavra: depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Nós conhecemos essa história. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e ele ficou 40 dias com os seus discípulos depois de ressuscitado. E nesse período de 40 dias, ele primeiro aparece para Maria Madalena, e depois ele aparece para os discípulos da sequência: João, Pedro, Maria, sua mãe, os discípulos do caminho de Emaús, e depois, enfim, os 11. E em dado momento, antes dele se manifestar a eles, o Senhor, ele aparece na praia. Enquanto os discípulos estavam pescando novamente, os discípulos, eles se viram depois da morte de Jesus, na ausência do seu pastor, eles se viram sem saber o que fazer. Eles pensaram: e agora? O nosso pastor foi embora. E agora? O nosso pastor já não está mais no nosso meio. E agora? O nosso pastor morreu. O que iremos fazer? Um olhou para o outro: não sei o que vou fazer. Eu só sei me mover quando ele está presente. Eu só sei andar, só sei falar quando ele estava presente. Agora que ele não está presente, eu não sei o que eu faço. E eles então voltaram a fazer o que eles faziam antes de terem conhecido Jesus. Quantos na ausência do pastor não voltam às práticas que faziam antes de conhecer Jesus? Eles voltaram a pescar peixes naturais. E de repente, no meio daquela pescaria, eles não conseguindo pescar, Jesus aparece na praia. Jesus volta da sua viagem espiritual. Ele foi aos céus, foi ao inferno, foi aos céus e depois volta para a terra para ter um encontro, para dar uma missão para os seus discípulos. Só que ele ia ficar ali pouco tempo, logo ele ia voltar para o Pai de novo, ele iria se ausentar novamente. E ele vira para os seus discípulos e fala o seguinte: conseguiram pescar alguma coisa? De longe, da praia, os discípulos no mar. E os discípulos olham, João olha e fala: Pedro, é o mestre, é o nosso pastor, ele voltou. E Pedro, imediatamente enxergando que era ele, Pedro, ele pula sem roupa na água, porque ele se sentiu envergonhado de ver que o seu pastor estava vendo ele fazendo novamente aquilo que ele falou para ele abandonar, aquilo que o pastor dele tinha dito para ele: não faz mais isso, eu te chamei para ser agora dessa maneira e não mais dessa. E aí ele corre envergonhado e falou: Senhor, ausenta-te de mim, eu não sou digno de estares comigo. Ele disse: Pedro, vem para cá. Depois de ter negado o seu Senhor, a vergonha tomou conta do coração de Pedro. E quantos não negam o seu pastor na sua ausência, no dia em que ele está sendo crucificado, no dia em que ele está cumprindo a sua missão? E Jesus, ele, quando os discípulos descem para a margem, a Bíblia diz que Jesus estava ali preparando um peixe assado. E os discípulos, eles vão de encontro a Jesus. E aí acontece esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 15. Depois de terem comido o peixe que Jesus tinha preparado,
Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? O interessante é que quando Jesus ele chama Simão, porque o nome Simão foi dado por Jesus a Pedro. Quando Jesus ele te chama pelo seu nome, ele não te chama pela sua velha identidade. Ele te chama pela missão e pela identidade nova que ele te deu. Por mais que você tenha voltado a cometer as práticas do passado, tenha desagradado o coração do seu pastor, ele olha para você e diz: Simão, não importa o lugar onde você está hoje, mas você é Simão, que antes era Pedro. Deixa eu te perguntar uma coisa: você me ama de verdade? E Pedro ele responde para o Senhor: eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus vira para Simão e diz: então, apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, Jesus ele estava dizendo: João, se você me ama mesmo, para de pescar, para de voltar a fazer o que você fazia antes de me conhecer, para de desobedecer à voz do seu pastor, apacenta os meus cordeiros. Foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te resgatei. E você vai revelar que me ama de verdade se você cumprir a sua missão como discípulo nesse lugar. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Interessante que Jesus ele não chama Simão de filho de Jonas, porque o nome de Simão, do pai de Simão, era Jonas, biológico. Mas ele fala que filho de João, por quê? Pedro era discípulo de João Batista. Em outras palavras, o Senhor estava lembrando: você foi bem preparado, você teve uma paternidade que te ensinou o caminho que você deveria andar. Por que você está errando assim? Você não é uma criança que erra a revelia, esperando que o seu pai diga: não, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas João, ele te ensinou o caminho, a dura serviço. Ele disse: você tem que se arrepender, você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Por que você está então, Simão, filho de João, desviando-se do propósito? E ele vira para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele disse: então, pastorei as minhas ovelhas. As ovelhas que estão aqui não são minhas, elas são do Senhor. E eu digo para vocês, irmãos, nessa noite: pastorei as minhas ovelhas. Quando eu me ausentar, pastorei as minhas ovelhas. Mas pastor, eu não estou conseguindo pastorear nem a mim mesmo. Porque você não está dando ouvidos às direções dos seus pais. Porque você não está dando ouvido às palavras que você recebeu, que te trouxeram até aqui. Por isso Jesus lembrou a Pedro:
de onde ele tinha vindo. Em outras palavras, ele estava dizendo: lembra-se do seu discipulado. Lembra-se de todas as palavras que foram ministradas ao seu coração. Viva essas palavras e transmita essas palavras àqueles que estão à sua volta. Mas é natural, quando o pastor é tirado, as ovelhas se dispersam. Mas não que essa seja a vontade do Pai. Jesus, ele foi atrás de Pedro, o irmão mais velho dos discípulos. Então essa responsabilidade não é minha, porque eu sou o irmão mais novo. Deixa eu dizer para você, quem escreveu isso aqui foi João, o irmão mais novo. E é o irmão mais novo que nos ensinou como João deve agir, como Pedro deve agir, perdão. Independente da sua idade espiritual, você foi chamado para ser pastor de uma geração. E talvez essa geração seja a pessoa que está sentada atrás de você ou na sua frente. Talvez essa geração seja os seus vizinhos. Talvez essa geração sejam os seus amigos, os seus familiares. Tu me amas. Pastoreie as ovelhas na amor e fé. Pastoreie as ovelhas que estão perdidas no seu bairro. Pastoreie as ovelhas que estão sofrendo a ausência do pastor. É triste ver quando o pastor ele vai embora, as ovelhas pulam a cerca e as outras não fazem nada. É triste ver quando o pastor se ausenta, as ovelhas elas não vêm ao aprisco. Elas não respeitam os irmãos mais velhos que são colocados para ajudar no trabalho. Eu sou irmão mais velho de 4 irmãos, de 5 filhos. E certas vezes, quando meu pai e minha mãe eles saíam, eles falavam: ó, você é o homem da casa. Cuide dos seus irmãos. Se eles aprontarem, você corrige eles. Irmãos, os meninos piavam abaixo comigo. Quando eles aprontavam, eu colocava de castigo: vai pro quarto, vai pro cantinho, fica de joelho. Pegava a chinela e ameaçava: aqui, ó. Essa autoridade. E às vezes eles viravam para mim: você não é meu pai. Por que você está me corrigindo? Você não é meu pai. E quantas vezes eu, como pai espiritual dessa casa, me ausento e coloco alguém para ministrar aqui, corrigir vocês. Vocês falam: não, não vou no culto, porque não é meu pai que está lá. Não, não vou no culto, eu não vou te ouvir, porque você não é meu pai. Meu pai não está? Eu vou aprontar. Meu pai não está? Eu vou sair para a casa dos meus amigos. Vou tomar um açaí. Mas eu deixei o irmão mais velho para tomar conta de vocês. E se vocês fogem na ausência do pai, vocês estão sendo filhos desleais, desobedientes, desonrosos. Eu aprendi que a honra maior ela se dá na ausência e não na presença. Existem 2 limites da honra: o que se dá na presença, que é quando você abraça, presenteia, elogia e obedece quando o pai está presente. Mas o mais alto nível de honra é quando o pai está ausente. Se você falta de culto quando eu não estou, você está me desonrando. Você está sendo desleal. Você está sendo infiel. Aqui é o pai que está falando. Pedro,
Ele deixou os discípulos voltarem a fazer o que eles faziam antes, sendo que Jesus disse para ele: você vai ser o guia dos seus irmãos. E além de Pedro ter voltado a fazer o que ele fazia no passado, porque o pastor dele tinha se ausentado, ele ainda permitiu com que os seus irmãos se desviassem. Você precisa ser Pedro na vida dos seus irmãos, mas não nesse erro. Você vai revelar que você ama o Pai de verdade se você apacentar as ovelhas do seu pai. Davi, porque ele apacentava as ovelhas de seu pai, ele recebeu autoridade de governo sobre toda a nação. Presta atenção. Davi, porque pastoreava as ovelhas de seu pai, recebeu autoridade de governo sobre toda a nação. Se quer aumentar o seu nível de autoridade e conquista no reino de Deus, aprenda a cuidar das ovelhas de seu pai. Se você vê uma se bandeando para fora do aprisco, vem para cá, eu sou seu irmão mais velho. Ou às vezes o irmão mais novo. Quantas vezes eu já tomei puxão de orelha do meu irmão mais novo? Quantas vezes eu já tomei puxão de orelha da Ana Júlia, minha filha mais nova? Seja humilde para cuidar dos seus irmãos. Seja humilde para receber a palavra, seja do seu irmão, até o mais novo. Em terceiro ponto, versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Interessante que João descreve ele aqui não agora como Simão, mas como Pedro, como a sua identidade do velho homem, a natureza pecaminosa de Pedro, a raiz de estressado, sanguíneo, colérico, voltou ali. Senhor, por que o Senhor está me perguntando pela terceira vez? Porque para um judeu ser questionado da mesma coisa 3 vezes era absurdo, e para Pedro, que era um sanguíneo, isso para ele era mais absurdo ainda, por mais que fosse o seu pastor que estivesse falando com ele. Talvez essa palavra do papai ao seu coração hoje está gerando você falar: por quê? Mas Jesus, ele não questiona Pedro, ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele não disse para Pedro que ele não o amava. Ele sabia que Pedro o amava. Eu sei, meus filhos, que vocês me amam, mas vocês vão revelar o amor a Cristo, ao Pai e a mim como pastor de vocês, se vocês pastorearem, apacentarem e cuidarem das minhas ovelhas. Você foi colocado na vida dessa pessoa que está atrás de você ou na sua frente, para que você fosse um cooperador de Deus na vida dele. Mas a responsabilidade de pastorear a igreja não é do pastor. É o mesmo que Pedro virasse para Jesus e falar: o Senhor que é o salvador da igreja, o Senhor que é o pastor da igreja, é sua responsabilidade. Mas Pedro, ele não disse isso. Ele ouviu a voz do Senhor, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Senhor. O seu nível de obediência em ouvir a voz do pastor determinará o quanto você será, como filho mais velho, frutífero na presença do Pai. Obedeça a voz do seu pastor. Obedeça a voz do seu Senhor, que por meio da honra e da obediência
Senhor, falar com que a sua palavra gere frutos no meio de uma geração que está se perdendo dia após dia. Eu profetizo que você será o filho que irá ministrar sobre essa geração, e através da sua vida uma geração de outros filhos se levantarão. Eu profetizo que você será um pastor nessa geração, um pastor nessa casa espiritual e para essa terra. Eu profetizo que o Senhor fará você um pastor das ovelhas de seu Pai, e que você vai crescer a cada dia, não apenas como um visitante, um filho que honra só na presença do Pai, mas que você será aquele que honra na ausência. E por causa disso o Senhor entregará sobre você a autoridade sobre não só o Duque de Caxias, mas sobre toda a nação brasileira. Assim como o Senhor entregou para Davi, por ele ter honrado o seu pai, pastoreando as ovelhas do seu pai, autoridade de governo sobre todo Israel. Eu declaro que você não terá só autoridade no campo da sua região geográfica, mas o Senhor te dará autoridade intercessória, te dará autoridade profética, te dará autoridade evangelística sobre toda a nação brasileira, sobre o Congresso Nacional, sobre o sertão. A sua oração, a sua adoração vai alcançar os céus dessa terra, por causa da obediência e do serviço à voz do seu Senhor. Eu declaro sobre a sua vida uma unção profética de preparar o coração da noiva, de capacitar a noiva do Cordeiro, de ser o amigo do noivo para esse tempo. Eu declaro que você não será apenas aquele que senta numa cadeira e descansado, acomodado, vem às vezes na igreja ou de vez em quando, de domingo em domingo, mas você será um filho fiel. Você estará sempre na casa do Pai, recebendo das mensagens do Pai, dos seus irmãos mais velhos, ou daqueles que o Senhor confiar na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que o seu crescimento será determinado pela sua submissão, o seu crescimento será determinado pela sua honra, o seu crescimento será determinado pelo seu envolvimento, o seu crescimento será determinado pela sua entrega. E eu declaro um nível maior de entrega na sua vida, eu declaro um nível maior de lançamento aos pés do Senhor na sua vida, e o Senhor se manifestará em você e através de você. Aleluia. Versículo 18. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde queres. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: quando você caminhava no orgulho, você achava que era dono do seu próprio nariz. Eu sou autossuficiente, eu não preciso falar da minha vida, eu não preciso me submeter a ninguém, e muito menos a quem eu acho que não tem autoridade sobre mim. Mas o Senhor disse: isso é imaturidade. Quando você estiver maduro, você vai permitir com que outros te vistam, outros te cubram, outros que na sua ótica natural, na ótica humana, não são aqueles que você desejaria, ou nos seus conceitos não fossem aqueles que você queria que te cingisse. Mas pela maturidade de Deus na sua vida, você vai aprender a permitir com que Deus, através dos seus irmãos, possa cingir você, e você ande sempre coberto, sempre protegido, sempre guardado. Que essa igreja cresça em maturidade, que essa igreja cresça em sabedoria e entrega em santidade. É importante ter aliança com o pastor, mas essa aliança só vai ser verdadeira se a nossa aliança com Cristo for ainda maior. Irmãos, eu quero confessar, rasgar o meu coração. Vocês entenderam a palavra? Mas eu fico muito triste quando eu me ausento. Eu fico triste na minha presença quando eu estou aqui e você falta de culto. Agora, quando eu estou ausente, a tristeza é muito maior. Às vezes uns justificam, outros estão nem aí. Uns são ovelhas, outros são apenas seguidores. O seguidor, ele está quando você está. O
O seguidor, ele está à procura da sua mensagem. O seguidor, ele está querendo te ouvir. Se não for você que for falar, então não quero ouvir. Eu não quero que você seja meu seguidor. Eu não estou nem aí para seguidor. Eu não fui chamado para seguidores. Deus me deu uma unção de pastor. Eu estou à procura de filhos. Os filhos. Eu viajei e deixei o Wesley e a família dele lá na minha casa. Ele é filho. Se ele fosse seguidor, eu não estou, ele ia embora. Mas porque ele é filho, ele permaneceu na casa. Você mostra que é filho quando você está na casa, quando o pai está ausente. E se o meu coração fica triste por você se ausentar do lugar de adoração, imagina o coração de Deus. Não é porque eu quero ver a igreja cheia, não, porque eu sei que desse altar procedem palavras de vida eterna. Eu sei que quando você congrega, você recebe força espiritual para a sua caminhada cristã. Eu sei que a semana que você não congrega, você fica mais fraco espiritualmente do que na semana que você congrega. Eu preguei aqui sobre a importância de congregar. Eu não quero pregar de novo, mas você sabe o quanto é importante você estar na casa do Senhor. Se eu fico triste em saber da sua ausência, imagina o eterno Pai. A sua aliança com o Senhor Jesus deve ser muito maior do que a sua aliança comigo. Você não está aqui por minha causa. Deixa eu anunciar. Eu vou para o Congresso de Pastores da Amor e Fé, quinta-feira agora. Eu vou estar fora quinta, sexta e sábado. Eu volto no domingo de manhã. Provavelmente vai acontecer igual aconteceu hoje. Eu vou chegar para o culto. Mas que a sua motivação não seja a minha chegada. Mas nunca foi, pastor. Então por que quando eu não estou, você não vem? Eu estou aqui por causa de Jesus. Então por que você falta quando não é eu que ministro? Então por que você se sente perdido quando o seu pastor está ausente, sendo que é Jesus que é o seu pastor? Você não deveria se sentir perdido. Se mova por Cristo, porque um dia eu serei movido para a eternidade. Um dia os seus líderes serão removidos daqui. E você vai honrar a vida daqueles que serviram você com a palavra dos seus pais, quando você seguir e obedecer as suas palavras depois que eles se foram. Jesus, lá em Mateus 29, ele falou o seguinte: eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro vai estar no meu lugar, o amigo do noivo. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Eu peço a vocês que vão e façam discípulos. Ensine tudo aquilo que eu tenho ensinado, e é isso que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente da minha ausência pessoal aqui, irmãos, eu não deixo de orar por vocês. A minha alma, o meu coração, o meu espírito está cobrindo cada um de vocês. Mas que eu não vá na sua casa toda semana, eu não deixo de ministrar sobre a vida de vocês. Porque eu sei que além e acima do meu pastoreio está o pastoreio do Jesus Cristo sobre a vida de vocês. O Senhor quer que nós sejamos leais. E lealdade é lutar a batalha do outro. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 9, vocês conhecem a história de Mefibosete. Davi, ele depois da morte de Jonatas, ele chama a Zilpa e fala: tem alguém da família de Jonatas que eu possa ser leal para com ele?
E Zilpa, ele pesquisa e fala: tem Mefibosete, um aleijado, desprezado. Ele fala: não chama, que eu vou servir ele. A lealdade, a honra, ela se dá muito mais na ausência do que na presença. Davi honrou a memória de Jônibus, o seu amigo. Davi honrou a pessoa de Jônibus, o seu amigo. A palavra lealdade significa o princípio que norteia a honra. Lealdade é a fidelidade aos compromissos assumidos. E o seu compromisso como membro dessa casa espiritual é servir essa casa espiritual, é participar dos cultos e programações. O seu compromisso aqui de fidelidade, de lealdade, é fazer o culto familiar, é vir na quarta profética, é vir ao Tadel, é vir na escola bíblica dominical, é fazer parte do projeto Tabernáculo. Por que você não vem aos cultos de quarta profética? Por que você não vem na quarta profética? A sua justificativa é plausível? Você fala para Jesus: Jesus, eu não fui na quarta profética porque... Será que Jesus aceitaria a sua justificativa? Por que você não vem na EBD? Por que você não vem no Tadel? Por que você não foi ao monte ontem? Ou anteontem? Por que você não faz o culto familiar? Talvez a resposta de muitos aqui seja por falta de vergonha na cara, por falta de fidelidade, de compromisso, porque eu não sei honrar, porque eu vou quando eu quero. Não fazer o que o líder orienta te torna muitas vezes obediente. E o Pai não quer que você seja um filho desobediente. Ovelhas que não ouvem a voz do seu pastor são ovelhas denominadas muitas vezes rebeldes. E eu sei que essa natureza não está em vocês. Não seja desobediente, infiel ou desleal. É a Cristo que estamos servindo. Seu envolvimento vai determinar o seu desenvolvimento. Deixa eu dizer de novo. O seu envolvimento vai determinar o seu desenvolvimento. Quanto mais você se envolve, mais você desenvolve. Para de criar desculpas por não vir, por não fazer, por não ser. Lá naquele grande dia, Jesus não aceitará desculpas. Eu posso até aceitar suas desculpas, mas será que Jesus vai aceitá-las? Deus te deu essa casa espiritual para edificar a sua vida, para te auxiliar na sua salvação eterna, para te alimentar. Todas as vezes que você congrega, você se alimenta espiritualmente, você é munido de armas espirituais para vencer as batalhas até o próximo culto. Se você deixa de congregar uma vez na semana, ou uma semana, você fica sem armas espirituais para vencer as suas batalhas. E por isso que muitas vezes nós caímos, por isso que muitas vezes nós fraquejamos. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Seu compromisso como membro dessa igreja espiritual, dessa casa, como eu disse, é servir, contribuir, congregar, estar presente, auxiliar.
Venha aos cultos por causa de quem está pregando. Você não está aqui por causa de Jesus. Se você não estiver aqui por causa de Jesus, não tem por que você estar aqui. Essa é uma palavra de correção do pai de vocês. A Bíblia diz que o pai corrige ao filho que ama e açoita todo aquele que ele quer bem. Ei, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Ouça a voz do irmão mais velho. Seja leal e seja fiel à sua aliança. Seja um amigo do noivo. Prepare-se para encontrar-se com o noivo e prepare essa geração para se encontrar com o noivo. Eu rogo a vocês um tempo de maior comprometimento com Cristo Jesus. Não comigo, não com amor e fé. Eu rogo a vocês maior dedicação a Deus que lhes deu a vida. Aquele que pode dar a vocês uma herança na eternidade, ou pode fazer com que você perca ela. Para de ser crente por conveniência. É tempo de buscarmos mais ao Senhor. Jesus está voltando, isso não é jargão cristão, é verdade. Jesus está voltando. E você precisa se preparar. Depois desse PDL que vai acontecer essa semana, eu vou entrar num propósito de jejum de 21 dias, jejum de Daniel. E aquele que for corajoso acompanhe o seu pastor. E eu vou estar só nas frutas, verduras e legumes, sem sal, sem açúcar, sem fritura, tudo cozido e feito de maneira natural. Eu estou precisando emagrecer. Brincadeira. É porque a minha carne está gorda demais. Eu preciso exercitar o meu espírito. E você também precisa. No mês de agosto eu vou passar 7 dias no monte, só no jejum com pão e água. Quem é corajoso já pode comprar a barraca, porque é tempo de buscarmos mais ao Senhor. Por que Deus ele tem me permitido estar mais ausente nesse período e a partir do segundo semestre? Porque Ele quer ver você desenvolver o chamado que Ele te entregou. E muitas vezes, quando o pai está presente, o filho fica dependente. Meu pai vai trazer comida para dentro de casa, então eu não preciso me esforçar para trazer. Meu pai me protege, então eu não preciso me esforçar para me proteger. E o Pai Celestial está dizendo para você: ei, você é o pastor dessa geração. A minha missão é preparar vocês para cumprir a missão de vocês. Se vocês não têm cumprido a missão de vocês, talvez a falha seja minha. Mas eu decidi não falhar mais. É tempo de cumprirmos a nossa missão. Chega de só ser membro da Amor e Fé. Chega de só vir nos cultos, sentar, ouvir e ir embora para casa. Você precisa exercer o seu chamado. Você precisa desenvolver. E o tempo
de você chegar ao exercício do seu chamado, ao cumprimento da missão que Deus tem para você, vai ser determinado pelo nível da sua entrega e do seu desenvolvimento. Não sou eu quem coloca as pessoas aqui no altar. Não sou eu quem determina quem é líder. Não sou eu que determino quem vai ministrar sobre os outros. É o Espírito Santo que vê se está preparado. E aí Ele me usa para te levantar. Se você ainda não tem sido levantado, comece a perguntar: Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que ainda falta em mim para que eu possa cumprir a minha missão nesse tempo? Que você seja um inconformado com a condição em que você está e com que essa geração está. Eu não estou conformado. Eu não aceito ver essa geração do jeito que está. Irmãos, vamos lotar essa igreja em nome de Jesus. Irmãos, vamos ganhar almas em nome de Jesus. Faça um compromisso com Deus e com você mesmo de trazer até o final do ano pelo menos 3 pessoas para a igreja, de ganhar pelo menos 3 almas. Aqui nós devemos ter em média, hoje tem menos pessoas, deve ter umas 90 pessoas aqui hoje. 90 vezes 3 dá quanto? No final do ano, se você cumprir essa missão, 270 pessoas estarão congregando aqui no culto da virada. O Senhor te colocou aqui para cumprir uma missão. Você está no reino por uma missão. Você foi salvo para cumprir uma missão. Coloque sobre os seus pés. Talvez você pensou: o pastor vai chegar no congresso com uma unção poderosa e liberar sobre nós. Nós vamos ser cheios do manto. Oh, glória! Ele vai trazer um avivamento. Eu aprendi que não existe avivamento sem arrependimento. Para que você quer unção? Sem arrependimento, a unção será derramada e vai vazar pelas brechas que tem em sua vida. É tempo de nos posicionarmos diante de Deus. Feche os seus olhos.